Olá, estamos de volta com mais um conteúdo, continuação de polígonos da aula anterior e agora a gente vai falar sobre triângulos. Nós temos a definição: triângulo é uma figura plana, fechada, formada por 3 segmentos de reta. Nós temos aqui os 3 segmentos, nós temos BA, AC e CB. Também, como nos polígonos a gente tem os elementos, aqui também no triângulo a gente tem os elementos. Nós temos vértice, vértice é o ponto de encontro dos lados. Então, se eu tenho um triângulo, onde 2 semirretas se encontram, esse pontinho aqui, ó, de A, pontinho B e o pontinho C são vértices. Portanto, vértice é A, B e C. Nós temos os lados do polígono do triângulo. O lado, eu posso pegar o lado AB, quando for lados eu coloco assim, ó, vértice. Vértice é cada encontro das semirretas, onde se encontra 2 semirretas. Vértice A, vértice B, vértice C. Lados, os lados do polígono, quando eu vou pegar lados, vou pegar de um vértice ao outro. Posso pegar o lado AB, ó, lado AB, que é o segmento de reta. Posso pegar agora, ó, seguindo em ordem alfabética, BC. E o outro lado, ó, fechando o desenho AB, BC, CA ou AC, viu? E põe o tracinho em cima, porque são os segmentos. Nós temos os ângulos internos também do triângulo. É a abertura interna entre os 2 lados. Ângulo é isso aqui, a abertura interna entre os vértices aqui, ó. Então, nós temos o ângulo. Eu pego o vértice e coloco o acento circunflexo indicando o ângulo. Ângulos, eu pego o vértice A, coloco o acentinho que é ângulo. O vértice B, que é o ângulo B, e o ângulo C. Nós temos os ângulos externos também, são os suplementos dos ângulos internos. Ou seja, ó, o ângulo interno eu vou pegar aqui fora do desenho. Interna, dentro do desenho, o ângulo de fora é o ângulo externo, aqui, ó. Complementando a linha, seguindo aqui a linha do triângulo, eu formo o ângulo externo. Aqui, ó, complementando a linha, eu faço o ângulo externo. Nós temos agora a classificação dos triângulos. Os triângulos, eles se classificam de acordo com o número de lados e de acordo com o número de ângulos. Eu quero que vocês fiquem atentos aos nomes dos triângulos, identificar a característica de cada um. Então, a classificação quanto aos lados, a medida dos lados, os triângulos são chamados de escaleno, isósceles ou equilátero. Então, quanto à medida dos lados, são esses 3 tipos: escaleno, isósceles ou equilátero. Primeiro vamos falar do triângulo escaleno. No triângulo escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. O nome escaleno já vai lembrar uma escadinha, ó, vai modificando. Se esse lado bem aqui que é maior, se ele medir 3 centímetros, esse aqui vai ser 2 centímetros, esse aqui 1 centímetro. Então, toda vez que vocês verem um triângulo, para pedir para classificar ele de acordo com o número de lados, se ele tiver 3 medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Num triângulo escaleno, todos os ângulos têm medidas diferentes. Porque se um lado é maior do que o outro, cada ângulo desse aqui vai ter uma medida diferente. Esse aqui, a abertura é maior do que os outros ângulos. Então, lembrando que o triângulo escaleno tem 3 medidas diferentes.
O outro tipo de triângulo é o isósceles. Isósceles, ele vai ter, ó, tem dois lados iguais. O lado diferente é chamado de base. Quando tiver um desenho que vocês viram, aqui tem dois tracinhos desse lado e dois. Isso significa, essas duas barrinhas, que esse lado e esse lado aqui tem a mesma medida. Se aqui fosse 2 centímetros, esse lado também, quando tiver essas duas barrinhas, é a mesma medida, 2 centímetros. E essa outra aqui é diferente, que é, digamos, 3 centímetros. Ou seja, isósceles tem dois lados iguais e um lado diferente. Repetindo o que a gente viu antes, o escaleno, 3 medidas diferentes. Isósceles, 2 medidas iguais e uma diferente. E num triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. A base aqui, ó, embaixo, esse ângulo vai ter a mesma medida que esse, diferente do outro ângulo. E o outro triângulo, quanto à medida dos lados, é o equilátero. A palavra equilátero já está dizendo equilibrado. Equilátero é que as 3 medidas são iguais. Ó, aqui nós temos, ó, 2 barrazinhas aqui desse lado, 2 e 2. Então, se não vier número nenhum, mas vier essas barrinhas, significa que todos os lados são iguais, que é o triângulo equilátero. Se esse lado aqui for 4 centímetros, como está aqui, ó, iguais, o equilátero aqui também é 4 centímetros e aqui também 4 centímetros. Então, repetindo, a classificação dos triângulos quanto à medida dos lados é classificado em escaleno, 3 medidas diferentes, isósceles, 2 medidas iguais e uma diferente, e o equilátero, que tem as 3 medidas iguais. São as 3 nomenclaturas para a classificação dos triângulos quanto ao número de lados. Aí nós temos um exemplo aqui, ó. Observe a imagem ao lado e responda. A forma triangular identificada na flor ao lado pode ser classificada com. Nós temos aqui dentro dessa flor um triângulo. Aí, ó, se tem uma barra desse lado, uma desse, significa que os 3 lados são iguais. Quando o triângulo tem medidas iguais, os 3 lados com a mesma medida, como é que eu classifico ele? É triângulo retângulo? É triângulo escaleno? Triângulo isósceles? Ou triângulo equilátero? Então, ele está equilibrado, os 3 lados iguais, a resposta seria triângulo equilátero. Agora, já vimos a classificação quanto ao número de lados. Agora vamos ver a classificação quanto ao número de ângulos do triângulo. Quanto à medida dos ângulos internos, os triângulos são chamados de acutângulo, retângulo ou obtusângulo. O triângulo acutângulo, todos os ângulos internos são agudos. Ou seja, acutângulo são ângulos o triângulo acutângulo é menor, os ângulos são menor que 90 graus, viu? Por exemplo, se eu tenho, quando eu vou fazer a volta completa, dá 360 graus. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, aqui é um ângulo reto, 90 graus. Se eu fechar mais esse ângulo, ele está aqui mais fechadinho, ele é acutângulo. Então, o triângulo acutângulo, ele é o ângulo menor do que 90. Ele não vai formar um cantinho reto assim, ó. Ele está mais fechado. Então, triângulo acutângulo menor do que 90. No triângulo acutângulo, todos os ângulos internos são obtusângulos. O outro é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, o nome já está dizendo que vai ter um lado
reto. Esse ângulo aqui reto, que o ângulo é igual a 90 graus. Possui um ângulo reto que mede 90 graus. Então, esse aqui é o triângulo retângulo. Ele mede 90 graus. Vai ter esse ângulozinho aqui, ó. Vai ter um ângulo reto e os outros ângulos diferentes. Veja que os ângulos alfa e beta são agudos e complementares. Ângulos complementares, que a gente viu nas aulas anteriores, são ângulos cuja soma é igual a 90 graus. E o último é o obtusângulo. O obtusângulo possui um ângulo obtuso maior que 90 e menor do que 180. Então, ó, o obtusângulo ele vai estar mais aberto, esse aqui, ó. Ele é maior que 90. Então, o triângulo retângulo tem um ângulo reto. O triângulo acutângulo é menor do que 90 e o triângulo obtusângulo ele é maior que 90. Então, os ângulos é esse daí. Quanto aos ângulos, esses três, a medida dos ângulos, e quanto à medida dos lados também são 3. Aí nós temos uns exemplos aqui, só para concluir o conteúdo. Está pedindo para a gente observar a imagem ao lado e responder. A forma triangular do prédio pode ser classificada como? Nós temos aqui a gravura e a forma triangular aqui, ó, formando aqui, triangular do prédio, tem o quadradinho aqui. Então, quer saber, essa forma triangular do prédio está classificado como um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo, um triângulo obtusângulo, letra D, falta dados e não podemos classificar. Então, ao observando a gravura, nós temos aqui, ó, formou um cantinho, tem o quadradinho, esse ângulo mede 90 graus e todo triângulo que tem um ângulo com 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, a resposta é a letra B, porque tem um ângulo reto. O outro exemplo, nós temos observe a imagem ao lado e responda. A forma triangular identificada na estrela do mar pode ser classificada como? Nós temos aqui, na estrela do mar, formando um triângulo aqui, ó. E aqui tem uma barrazinha, uma, e aqui tem duas. Então, como eu falei para vocês, ó, se aqui tem uma barra e aqui tem uma barra, está dizendo que este lado é igual a esse lado e aqui duas barras têm uma medida diferente. Como é chamado o triângulo que tem duas medidas iguais e uma diferente? É triângulo retângulo, triângulo escaleno, triângulo isósceles ou triângulo equilátero? Então, é triângulo isósceles, que são os triângulos que têm duas medidas iguais e uma diferente. O exemplo 4, nós temos os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 91 graus, ou seja, já é maior do que 90. E o segundo possui 3 lados iguais. A classificação, respectivamente, correta para esses triângulos são. Então, nós temos que observar. São dois tipos de triângulo. Um maior, um possui um ângulo de 91 e o outro possui 3 lados iguais. Primeiro eu vou observar o primeiro triângulo. 91. Se é um ângulo maior do que 90, ele é triângulo retângulo
ou obtusângulo. Então, ele vai... Retângulo não é, porque o retângulo é um ângulo de 90 graus. Se é 91, vai ser obtusângulo. Então, vai ser... Está descartada a A, B e a C. Então, as opções podem ser D ou E. Agora, vamos para a segunda. Tem 3 lados iguais. Como é classificado um triângulo que tem 3 lados iguais? É um triângulo, é isósceles, escaleno, equilátero. Escaleno ou equilátero. Então, eu já sei que a primeira opção é obtusângulo, vai ser D ou E. O outro, quando tem as medidas iguais, ele está equilibrado, então é um triângulo equilátero. A opção correta é a letra E. Esse daqui, o primeiro triângulo, é um triângulo obtusângulo, e esse outro lado aqui tem medidas iguais, lado L, 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 que é um triângulo equilátero. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiver, podem me procurar. Fiquem com Deus.